alegria do meu coração é poder estar partilhando o que eu aprendo a cada dia. Ainda estou longe de ser alguma coisa, mas é partilhar com você o pão da palavra de Deus. Nós estamos nesse modo maravilhoso, nessa etapa linda, que já estamos aprofundando como ser discípulo missionário e formar discípulo, mas primeiro temos que estar com o Senhor. Eu havia dito na última aula que nós entraríamos agora na estratégia e os recursos para poder ser um discípulo. Vamos examinar o que acontecia no tempo de Jesus. A estratégia. Nós já vimos nas aulas anteriores que Jesus se concentrou em poucos homens e os discipulou. Aqui eu vou fazer um parênteses para dizer uma coisa. Há muita gente preocupando em pregações, em encontros, formações com milhares de pessoas, centenas de pessoas. Isso enche o nosso ego, é claro, muita gente. Não. Você não forma discípulo, você prega para multidões, como ele fez. Mas para formar discípulo é um a um, pouca gente. Grupo de 12, de 20, de 30 no máximo. 30 no máximo. A ideia nossa aqui na comunidade de ensino, na qual nós somos missionários, estamos aprendendo, é que tenhamos um grupo de 30, no máximo 40 pessoas nesse discipulado, para depois abrir outra turma. E que desses 40, que persevere a maioria, para que nós possamos depois reunir em grupos e nos crescermos e formarmos realmente discípulos e missionários, anuncia-me até, por esse Brasil que clama e que nos chama a todos nós. Percebeu? Quero dizer uma coisa. Para tratar-se da formação de discípulos, temos que aprender como o Senhor Jesus começou a fazer discípulos e ordenou que continuássemos. Nós temos que estar muito atentos a isso. Ora, a prática mais eficiente de se formar uma vida e de equipar para a obra é o discipulado. Quais são os recursos? Percebe? Mateus, anote aí, Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 4, e Marcos, capítulo 3, versículo 13 a 19. Nós vamos encontrar paralelos do chamado e do envio que Jesus fez. Podemos dizer que é um tripé que também se repete hoje nas nossas situações. Primeiro, pregação do evangelho do reino. Segundo, expulsão de demônios. Terceiro, cura das enfermidades. São recursos para o cumprimento da sua estratégia que Jesus fez, concedido para os apóstolos e para nós nesse tempo. A pregação do evangelho do reino trata com o fim da independência, rebeldia do homem para com Deus e o começo de uma vida totalmente dependente e obediente a Ele. Segundo ponto, expulsão dos demônios e a cura das enfermidades. Trata da consequência do pecado do homem e a libertação desse mal. Se você quer rezar por alguém ser liberto de um mal, de uma opressão do demônio, de enfermidades que não se curam, anuncie o reino de Deus para ela. Para ela se tornar independente da escravidão do pecado. Para que a expulsão dos demônios e a cura da enfermidade, na verdade, comece na vida dela com uma libertação total e posse do reino. Jesus ensinou a sua equipe e equipou essa equipe, tanto individualmente como em grupo. Eram 12, individualmente e em grupo. É necessário, quando você tem um grupo que você quer formar multiplicadores do evangelho, que você sente com um por um, depois sente com um grupo. E ouça-os, aceite-os, tenha paciência com eles. Jesus nunca fez uma obra isolada, mas obra corporativa. Quando nós olhamos a sociedade, as grandes empresas corporativas, elas vão em frente e têm sucesso, porque não tem eu mando, é aquela pirâmide, né? Vem de cima para baixo. Todos formam um conjunto e cada um com a sua responsabilidade. Então é o princípio. O corporativismo é o princípio de pequenos grupos de discípulos. Os evangelhos acham um grupo de Jesus e chamam ele de os 12. Identificou no meio do povo os 12. A igreja de 2 ou 3, 12 ou mais discípulos, era o que estava lá. É o que existe hoje. Na verdade, são células
que vão se multiplicando. E as igrejas, nas casas, como nós vemos em Atos, capítulo 2, capítulo 4, modelo da igreja de que Jesus deixou para nós seguirmos. O grupo se reunia nas casas, partia o pão. Ora, amado, podemos apontar 8 princípios da obra de Jesus. Lucas, capítulo 6, versículo 3. Primeiro, selecionar. Selecionou 12 entre eles para estarem com ele. Segundo, Marcos capítulo 13, versículo 14. Marcos capítulo 6, versículo 7. Ou se quiser, Lucas capítulo 6, versículo 14 e 15. Associação. Seleção e agora associação. Ele associou os discípulos consigo mesmo e entre eles como companheiros. Terceiro princípio, consagração. Mateus capítulo 11, versículo 29. Esperava que os homens que o acompanhavam fossem obedientes a ele em tudo. Quarto princípio, transmissão. João capítulo 17, versículo 8. Transmitiu a eles o que ele recebeu do Pai. Quinto princípio, demonstração. João capítulo 13, versículo 15. Antes de mandar fazer qualquer coisa, dava para eles demonstração da sua obra. Sexto princípio, delegação. Mateus capítulo 4, versículo 19. Deu o seu poder e a autoridade para os discípulos fazerem discípulos entre o povo judeu e mais tarde entre todos os povos. Seleção, associação, consagração, transmissão, demonstração, delegação e agora supervisão. Marcos capítulo 6, 30. Quando os discípulos voltavam das caminhadas de evangelização, eles davam relatórios, não escritos, né? Como hoje nós temos mais facilidade. Davam os relatórios do que é que eles tinham feito. Davam a Jesus o quanto eles tinham feito e o quantos eles tinham ensinado. Assim, dessa forma, enviados e trazendo relatório, Jesus podia ajudá-los, fortalecê-los, aperfeiçoá-los naquilo que nos é bem feito e prepará-los para uma nova tarefa. Percebe isso? Ninguém é dono da verdade. Mais um princípio que nós temos que aprender para poder formar discípulos. Reprodução, que é o último. João capítulo 15, versículo 16. Jesus tinha como meta, como alvo, que seus discípulos reproduzissem outros discípulos e assim a sua obra se expandisse. Eu sou um discípulo de Jesus através de uma pessoa que orou por mim e mudou minha história. Eu fui mestre de pessoas que orei e elas mudaram de vida, eu lhes ensinei. E elas estão indo para Jesus formando outras pessoas. Não existe discipulado sem multiplicação. Vou repetir para você então, para ficar bem claro, os 8 princípios da obra do discípulo. E de Jesus conosco. Selecionar, fazer associação com ele, com você que é discípulo, e entre as pessoas que você vai cuidar, fazer com que elas obedeçam e vejam, não cegamente, mas obediência, como estado de vida de consagração, transmissão, passar para as pessoas tudo que você experimenta, delegar a elas o que elas têm que fazer, supervisionar as pessoas, como foi lá ela atrás, você supervisionou, orientando, exortando, corrigindo, para mandá-las para uma nova tarefa. E por último, reprodução. Porque eu tenho certeza que o meu coração é que você seja um discípulo de Jesus, através de mim. Não para o meu mérito, egoísmo. É a reprodução. De nada adianta eu amar a Jesus ou você amar, se nós não fizermos alguém por ele.
De nada adianta querer estar com Jesus se eu não levo ninguém por ele. E talvez os mais difíceis estejam dentro da nossa casa: esposa, filhos, filhas, marido, cunhados, genros. Não importa, continue insistindo. Mas dê testemunho do que você quer, você vive. Percebe? Vai ser difícil? Claro que vai. Quem diz que é fácil? Quando colocar a sua mão na obra, prepara a sua alma para a provação. É difícil, mas não é impossível para aqueles que se jogam e experimentam Jesus, que transforma pelo poder do Espírito Santo as suas vidas e poderão depois ensinar às outras pessoas. Sabe por que a sua casa está assim? Sabe por que a nossa rua, nossos vizinhos estão assim, se perdendo? Sabe por que o nosso bairro parece que a gente tem até medo de morar ali? Sabe por que a nossa cidade, na política, na economia, não vai para frente? Sabe por que o país está nessa situação? Sabe por que o mundo já sob o maligno? Porque faltam luzeiros, faltam discípulos, que através de mim e você, como discípulos de Jesus e missionários, não arredamos mão. Iremos até o fim da nossa vida anunciando o reino de Deus, a transformação de vida, a necessidade de ser nova criatura. Querido e querida, eu quero pedir que hoje é a última aula desse tema. Que nosso Senhor Jesus derrame sobre mim e sobre você a plenitude do Espírito Santo, que nos dará força em Jerusalém, em toda a Judéia e até aqui nesse momento, os confins do mundo que eu estou falando com você. Força para manter a nossa bandeira em pé, que nada nos tire a bandeira da vitória. Já venci, Jesus é minha bandeira, a qual eu luto, mas quero arrebanhar mais soldados, soldados do amor, soldados do perdão, guerreiros e guerreiras de alma para anunciar Jesus Cristo e nunca a sua própria vaidade. Por isso eu peço que nesse instante esteja onde você estiver, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a plenitude do Espírito Santo esteja com você. E claro, vamos olhar aquela serva que abriu a sua vida, seus projetos e planos para gerar esse Jesus que nós estamos falando. Por isso eu termino dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos entrar numa outra etapa nas nossas próximas aulas, mas eu rogo a você que mande o seu e-mail, se isso está valendo a pena, quais são os seus questionamentos, para formarmos um grupo pequeno, mas de discípulos verdadeiros de nosso Senhor Jesus Cristo para fazer missionários. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.